Eu tive o visto negado 2 vezes antes, o visto de turista, não tinha tentado o visto de estudante. E como turista, eu ia lá e eles não me deixavam vir para os Estados Unidos. Eu tava meio assim, eles nunca vão me deixar entrar lá. Por quê, gente? O que eles têm contra mim? Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Mila Talks. Nós estamos falando aqui da Mila Jacksonville e hoje vamos conhecer a história da Melanie, que também é nossa aluna e uma verdadeira viajante. Vamos conhecer as suas experiências como aluna internacional. Então, Mel, conta pra gente de onde você é e quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou do Brasil, de Minas Gerais, e eu tô aqui nos Estados Unidos há pouco mais de um ano. E antes de vir morar aqui, você já conheceu outros países? Sim, a gente viveu um tempinho na Austrália, a gente passou 6 meses lá antes de vir para os Estados Unidos, foi nosso primeiro intercâmbio para estudar, né? E antes a gente fez algumas viagens também, a gente sempre gostou muito de viajar, então a gente conheceu alguns países. Ah, que legal, viajar é maravilhoso, né? E por que você escolheu aqui os Estados Unidos, especialmente Jacksonville, para morar? Na verdade, nosso primeiro destino aqui nos Estados Unidos foi outro, mas aí a gente teve a oportunidade de conhecer Jacksonville, a gente viu que era uma cidade próxima de onde a gente estava e se parecia mais com o nosso estilo de vida, então acho que a gente ficou atraído pelas praias, pelos parques, pela comunidade mais nativa que a gente tem aqui em Jacksonville também, e era o que a gente estava procurando, então a gente deu a chance para Jacksonville e tá dando super certo. Aqui é legal que a gente tem o bom dos dois mundos, né? É uma cidade grande, só que você se sente até no interior muitas vezes, né? Porque tem praia, tem muita natureza, parques. E se você for um pouco mais para downtown, você acha prédios, várias coisas culturais, museus. Então, assim, realmente a gente tem os dois lados aqui em Jacksonville. Exatamente. Eu acho que se aproxima muito, se assemelha muito ao que a gente tinha na nossa cidade no Brasil. A gente morava em Uberlândia, eu e meu marido viemos juntos. E lá em Uberlândia a gente tinha exatamente isso, era esse clima interiorano, mas a cidade era grande. Aqui é a maior cidade da Flórida, né? Então é cidade grande, mas tem aí os parques, as feiras, na verdade. Sempre tem alguma feira acontecendo, esses eventos que chamam a gente para esse clima, essa cultura americana mais interiorana, né? Bem legal, com animais e com as comidas típicas e aquelas músicas americanas bem tradicionais, e isso é muito legal. Eu vou deixar aqui, inclusive, alguns cortes dos vídeos da gente nessa feira, que foi Clay County Fair, o nome da feira. Foi incrível, assim, uma experiência maravilhosa, com várias comidas típicas aqui dos Estados Unidos, com animais, brinquedos. A gente se divertiu muito, né? A gente foi junto, inclusive. Comemos o funnel cake, comemos a coxa do... Como é que chama? Turkey leg. Turkey leg, a coxa do peru. E agora que você já está aqui por quase um ano, né? O que você mais gosta de viver aqui em Jacksonville? Bom, eu adoro que aqui, a qualquer momento, a gente pode ir pra praia, por exemplo. Isso é uma das coisas favoritas que eu e meu marido fazemos. A gente leva o nosso cachorrinho pra praia. E é uma coisa que a gente podia fazer na Austrália também, uma coisa que a gente sempre fazia, porque nós morávamos em uma cidade perto da costa. E eu tava sentindo falta disso aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei, porque a cidade que eu tava, primeiramente, não tinha praias. E aqui, a qualquer momento... Tô indo lá pro mar. Quanto tempo que é da sua casa pra praia? É uns 15 minutos. Muito perto, gente. Tem algumas mais afastadas também. É bom que tem várias que dá pra conhecer várias, né? E você falou que veio com seu marido pra cá, né? E vocês dois são estudantes, é isso? Exatamente. É uma coisa até muito diferente de se falar. As pessoas, quando a gente fala que nós dois somos o F1, que é o visto de estudante, né? As pessoas acham um pouquinho estranho, porque normalmente, quando vem duas pessoas casadas, vem um como estudante, F1, e o outro vem como acompanhante, o F2, né? Como dependente. E no nosso caso, a gente já era estudante, nós dois, na Austrália. Então, foi um mix de estratégia e vontade de estudar também, porque como na Austrália a gente era estudante, a gente queria vir para cá como estudante, meio que fazia sentido nós dois virmos
com o visto de estudante, sabe? Então foi meio que uma estratégia também pra gente ir ali na entrevista do visto e explicar nossas intenções. E falando sobre um pouco da entrevista, como é que foi para vocês esse processo de solicitação do visto F1, a parte de documentação, até da entrevista, como que foi para vocês? Olha, não vou mentir, no início eu tava bem, assim, desanimada, porque alguns de vocês já devem ter sentido esse sentimento, assim. Eu tive o visto negado 2 vezes antes, o visto de turista, não tinha tentado o visto de estudante. E como turista, eu ia lá e eles não me deixavam vir para os Estados Unidos. Eu tava meio assim, eles nunca vão me deixar entrar lá. Por quê, gente? O que eles têm contra mim? Só que eu já tinha meio que desistido, assim, de realmente perseguir esse sonho nosso, que a gente sempre teve o sonho de vir para os Estados Unidos. E aí, por isso que a gente foi, num primeiro momento, para a Austrália. Foi uma outra forma da gente conseguir o que a gente queria, que era estudar e aprender o inglês. Foi lá que a gente começou o ensino, né? Legal. E aí a gente foi e decidiu tentar o visto mais uma vez. E que bom que a gente tentou. O meu marido que não me deixou desistir, na verdade, porque eu tava bem desanimadinha, sabe? Mas de última hora, faltava assim, 1 mês pra gente sair da Austrália e a gente pensou, a gente continua aqui ou a gente vai pra outro lugar? Será que a gente tenta de novo o visto dos Estados Unidos? E aí nós decidimos tentar. Em 1 mês a gente fez todo o processo, né? Preparou tudo, o que é muito raro de acontecer. Tava tudo Bem conspirando, rápido, né, pra dar certo, porque é realmente muito rápido, assim, pelo tempo, normalmente, que demora, né? Sim. E aí a gente tentou mais uma vez, o que mudou muito, assim, na minha estratégia de comunicar, foi realmente falar o que eu queria, qual que era o meu propósito aqui nos Estados Unidos. Porque nos primeiros vistos eu acabei cometendo o erro de ficar muito nervosa, principalmente considerando as taxas de negação dos vistos, as experiências das outras pessoas. Então, tenta ouvir menos, assim, os relatos das outras pessoas, os relatos negativos, e se apegar mais aos relatos positivos, porque é justamente o que me deixou muito nervosa. E aí eu só respondia, nas vezes que eu fui negada, eu só respondia o que eles me perguntavam, muito nervosa, muito seca. E eu acho que isso que foi o principal motivo deles não conseguirem entender qual era o meu propósito aqui e o que me relacionava com o meu país de origem. Sim. Então, dessa última vez que a gente conseguiu, eu falei pra caramba, falei tudo que eu queria fazer, expliquei o porquê de tudo, expliquei todas as minhas relações no Brasil, sabe? Comprovando mesmo meus vínculos com o país de origem e deixei claro todo o motivo da gente aprender o inglês, tanto eu quanto meu marido. Realmente, é muito comum, né, Mel, as pessoas ficarem nervosas no momento da entrevista e isso acaba prejudicando, né? Porque você acaba não explicando direito e tal, e o que o entrevistador quer, o oficial quer no momento é saber da sua intenção, né? Por que você está indo para os Estados Unidos e os vínculos? Então, essa segurança é importante. E outra coisa bem legal no seu caso, que eu achei, é que vocês foram para a Austrália tentar o visto de lá, depois de uma negativa que já teve no seu país de origem, né? Então, muitas pessoas podem não saber dessa opção, e eu achei super interessante vocês tentarem e conseguirem, né? Exatamente. Lá da Austrália. Agora Legal. as coisas mudaram um pouquinho, se eu não me engano, agora tem que ser solicitado no país de residência, né? Então, a não ser que você esteja residindo em outro país, né? Aí você pode tentar, mas acredito que hoje o processo tem que ser feito da onde você está residindo. Acredito que mesmo com esse novo adendo aí, a gente estava residindo na Austrália, né? Então acredito que poderia ser solicitado ainda por lá. E é bom também que vocês dois aprendem, né, o inglês e evoluem juntos. Uhum. E a minha próxima pergunta era essa, como que tá sendo, né, para vocês que vieram junto como casal, como tá sendo essa experiência para vocês dois aqui? Ai, eu adoro, a gente sempre teve esses momentos em que nós dois estamos na escola, que nós dois somos estudantes, acaba que a gente se aproximou. No início, a gente até tinha um pouquinho mais de tempo, a gente conseguia estudar junto, então no nosso início foi muito importante, porque em casa, depois da aula, a gente chegava, estudava junto, e aí eu gosto muito, eu era professora no Brasil, né, então eu gosto muito desse negócio de ensinar, e aí tudo que eu aprendi, eu ia lá e ensinava pra ele.
Aí ele aprendia, eu aprendia muito mais. Então, principalmente esse ponto de encontro da gente é muito legal dos dois serem estudantes, sabe? Mas mesmo se se o parceiro de vocês, a família de vocês não for estudante, eu acho esse momento de às vezes chegar em casa e tirar um momento para você compartilhar o que você aprender na aula com a pessoa que tá ali com você, eu acho que é importante para ambos vocês, né? Com certeza, é importante sim. E realmente, quando você tá os dois juntos vivenciando a outra cultura, aprendendo uma outra língua, vocês crescem, evoluem juntos, né? E vivem realmente a verdadeira cultura estando aqui no país, né? Então isso é legal. E agora, outra pergunta. Por que que você escolheu a Mila? Ah, aí, na verdade, a Mila foi a nossa única opção, pra ser sincera. A nossa única opção que eu digo foi a primeira opção que a gente já viu, já ficou nela. Não procuramos outra, sabe? A gente tava entrando com o processo, a gente pediu ajuda, inclusive, para preenchimento dos documentos para uma empresa especializada, que também foi um dos outros motivos que nos ajudou nessa preparação. Das outras vezes, inclusive, a gente também já tinha contratado pessoas, só que dessa vez a gente realmente foi com pessoas que tinham bastante experiência e eles que nos apresentaram a Mila, sabe? No primeiro momento. E a Mila é legal isso, porque sempre tem algum relato positivo de alguém que já passou pela Mila ou que está na Mila. E aí, assim que eles nos apresentaram, que a gente procurou mais saber sobre a Mila, nós nos identificamos e não procuramos mais por outras opções. Por mais que a primeira cidade que a gente estava, nossa, tem muita escola de inglês, porque era uma cidade mais assim, famosa, destino mais turístico, né? Sim. Então tem muita escola, mas a Mila é uma junção, assim, de tudo que a gente precisa para aprender, porque a gente não fica só no ambiente de sala de aula. Tem as field trips, né? Que é o momento da gente sair, como se fosse uma aula de campo ali, que você vai realmente viver a cultura americana fora da sala de aula. Os professores, são todos eles, né? Totalmente fluentes em inglês, nativos. Alguns, sim, são de outros países, mas países que também falam inglês. Então, assim, Sim. isso nos dá segurança na hora de aprender. Tem vários níveis também, então a gente realmente vai para um nível que a gente se sente mais adequado para estar. O tempo de aprendizado se adequa muito ao nosso propósito, assim, da vida nos Estados Unidos, né? Sem falar da quantidade de eventos que a gente tem. Eu adoro, porque toda hora tá acontecendo alguma coisa e a gente tem essa liberdade, né, de se expressar, de participar dos eventos. Tem todas as datas comemorativas são lembradas, sabe? A escola tá sempre ali decorada, quando tá, de repente a gente aparece lá na Mila e aí já tá com outra decoração, então é muito legal isso. Traz muita vida para a escola, né? Esse ambiente que a gente está lá inserido. Eu sou aluna também da Mila e assim, eu simplesmente fico encantada com a decoração, com os eventos. Cada hora tem uma coisa diferente que você aprende, que deixa os alunos envolvidos também, né? Então é uma forma mais divertida de aprender. Não é aquela coisa que fica só no livro e tal. É uma imersão na cultura mesmo. Um dos eventos que teve recentemente que eu amei, na verdade são dois. O primeiro foi o Halloween, que, nossa, foi, assim, incrível a decoração, como eles realmente inserem a cultura americana na escola, né? Então, assim, essa é parte da experiência. E a outra foi da International Fair, que, gente, foi incrível, assim, cada sala escolheu um país e eles decoraram, fizeram um stand com comidas, tudo que representa aquele país. É como se tivesse uma viagem, né, no mundo, assim. Foi muito legal, muito bom mesmo. Porque a Mila, ela celebra essa diversidade. Esse evento na International Fair é a cara da Mila, porque é justamente para celebrar todos os países que se encontram juntos ali na Mila, né? Então, Sim. é realmente incrível. E aí os alunos também, a gente como aluno, né? A gente fica ávido por ter esse momento de mostrar a gente mesmo, de utilizar às vezes a nossa criatividade, de praticar a língua de uma outra forma, né? Usar o vocabulário de um outro jeito. Sim, com certeza. E em questão do idioma, né? Como é que foi para vocês? Como você vê a evolução do seu inglês desde quando você chegou aqui?
Como está sendo essa parte para vocês do idioma? Olha, ter vindo para Jacksonville mudou muito. Como mencionei para vocês, eu e meu marido, a gente começou o ensino lá na Austrália, e aí a pronúncia lá, ela é mais voltada para o britânico, e tem Uhum. também o sotaque australiano, que também é mais puxado para o britânico, então era bem diferente. Toda a minha base inicial do inglês era nessa pronúncia, que é bem diferente. Quando eu Sim. cheguei aqui nos Estados Unidos, na primeira cidade que eu estava, foi um sufoco, porque algumas palavras mudam, né, então não são as mesmas, não só a questão da pronúncia. E eu saí lá da Austrália, estava lá era upper, né, que é como se fosse aqui o pre-advanced. Ah, sim. Então, eu senti que eu estava, assim, no básico de novo, porque eu não entendia as pessoas. E aí, foi um dos motivos também que a gente abriu os olhos para conhecer outros lugares, porque a cidade onde a gente estava, por ser muito turística, também tinha muito brasileiro, tinha muitas pessoas que falavam em espanhol, então eu senti uma falta disso para melhorar o meu inglês. Assim que eu vim para a Mila de Jacksonville, eu consegui ter essa imersão maior na pronúncia e hoje, assim, eu consigo entender, eu posso claro que tem alguns sotaques que é terrível, mas eu posso dizer que eu entendo uma conversa, assim, perfeitamente, sabe. Muito Sim. difícil alguma palavra ou outra que às vezes a gente não vai pegar quando a gente tá conversando normalmente, agora tem aquelas pessoas que são além da curva, né, que tem aquele É. sotaque bem puxado e E essa aí parte de sotaque realmente é muito ampla, né. Aqui nos é. Estados Unidos, cada região é de um jeito, eles falam de um jeito. Aonde a gente tá aqui eu acho que é mais sulista, né, então é aquele Uhum. "ar". É igual a gente do interior que tem porta, portão, Aham. E alguns falam muito rápido, a e gente acaba falam perdendo algumas rápido. palavrinhas, É, mas eu senti essa melhora, sabe, senti muito, porque sim. aí, claro que a gente tem que procurar como uma pessoa que vem estudar, a gente tem que procurar por outras formas de ter esse listening, que às vezes a gente vai ficar só dentro da sala de aula, que já é É. incrível, claro, tem várias coisas para que a gente tenha esse improvement, mas fora da sala de aula a gente também precisa estar o tempo todo procurando por isso, né? Então, Uhum. tentar se socializar, ir para É lugares verdade. para que você se exponha, né, a essa pronúncia. E aí eu falo também, sempre vale a pena, às vezes você está num local, se você está estudando, se você está aqui para estudar, às vezes dá uma oportunidade para outras cidades também, para conhecer esses outros sotaques, essas outras Uhum. pronúncias, porque é assim que a gente vai realmente se tornar fluente no listening de qualquer pronúncia, né. Está aberto, né, com a mente Uhum, aberta. uhum. E agora qual a melhor parte e a parte mais desafiadora de ser um aluno internacional para você? A melhor parte é você conhecer pessoas do mundo todo, desde que a gente saiu do Brasil para estudar, desde a primeira vez, e pegando, sabe, de todas as pessoas que a gente conheceu até agora, eu fico pensando, que incrível! Eu jamais imaginei que eu conheceria pessoas de tantos países diferentes, com tantos relatos diferentes, e isso como pessoa, me modificou muito, sabe? Entender o tanto que a base de cada um, o ambiente com que cada pessoa cresceu é diferente, faz a gente abrir os olhos para as outras coisas que existem no mundo. A gente sai da bolha mesmo, né? E era uma coisa que eu não pensava quando eu pensava no inglês. Quando eu era pequena, eu pensava, eu quero falar inglês, mas eu queria falar inglês para benefício próprio, para conversar e conhecer outras coisas, mas eu jamais imaginei o tanto de coisas que eu realmente ia conhecer por meio do inglês, sabe? Sim, Mas tudo tem as coisas difíceis também. Então, pra sim, mim, eu acho que o maior desafio, primeiro, acho que pra todos nós é ficar longe da família, principalmente nas datas comemorativas. Às sim. vezes o pessoal pensa, nossa, morar fora é aquela coisa que todo dia você sente uma saudade e você chora o tempo todo. Não é muito assim, mas principalmente quando em data comemorativa, que tem algum aniversário, ou quando alguém fica doente também, ou quando acontece alguma coisa que você fala, poxa, eu queria um colo, eu queria alguém da minha família que me conhece desde que eu nasci, sabe? E Sim. aí, nesse momento, é o que mais pega. Tem É. outros desafios também, né? Assim, sempre tem desafios morando fora.
Quando a gente chega, é uma outra vida para começar. Então a gente tem o desafio de você encontrar uma casa que você gosta, uma casa que é legal para você. Muitas vezes a gente vem e a gente mora com outras pessoas. A gente morou tanto na Austrália quanto aqui com outras pessoas, em várias casas, então você fica mudando o tempo todo. Por conta disso, acaba que você não tem móveis, tem poucas coisas, e aí você fica... A sua vida tá na mala de 23 quilos, sabe? Sim. E aí você passa por tudo aquilo de novo. Então, sempre que é uma mudança... É muita coragem, né? Você tem que recomeçar. Tem que ter a coragem de recomeçar. E isso é um desafio também. Mas aí depois, quando você começa realmente a estabilizar um pouco mais, e você acha um local que é a sua carinha, que você gosta de estar, sabe? E quando você conhece as pessoas que elas vão se tornando íntimas e fazendo amizades, aí tudo alivia também. Com o tempo vai se ajeitando, né? E você cresce, você vê o quanto você cresce como pessoa por causa dessas oportunidades de conhecer gente de outros países e evolui a sua língua também. E agora na parte de moradia, como você comentou, eu até ia te perguntar sobre isso também. Aqui em Jacksonville, o que você achou para alugar uma... Não sei se você aluga um apartamento, uma casa, mas como que foi esse processo para você? Você acha que é mais possível do que outros lugares? O que você achou, assim, como sua Com experiência? certeza. Aqui em Jackson o processo foi muito mais rápido da gente encontrar um local para se estabilizar. Na primeira cidade que a gente estava, assim que a gente chegou, nós até queríamos um local só para mim, para o meu marido, porque, né, a gente veio como família, casados. E é ainda mais difícil para quem tem filhos, por exemplo, que é um lugarzinho só seu. Mas a gente foi para uma cidade turística e com certeza os preços são muito mais altos. A gente simplesmente não tinha condição, como estudante, de alugar um local só pra gente, né? Então a gente foi morar com outras pessoas, que inclusive tinham filhos também. Então é muito comum isso. Parece meio esquisito num primeiro momento. Sim. Mas quando você chega... Às vezes você passa por isso, né? Assim que eu cheguei em Jacksonville, de imediato, eu esperei chegar em Jacksonville. Nesse primeiro tempo eu fiquei no Airbnb, que eu achei mais cômodo a gente vir pra cá e procurar por um local. E aí a gente já entrou com o processo de imediato para aplicar para um aluguel aqui. Então, a gente conseguiu um aluguel de forma muito mais fácil e muito mais barato, algo que a gente conseguia pagar só para nós dois, que é um apartamento pequeno, mas ao mesmo tempo ele é bem espaçoso, e como é só nós dois, agora a gente tem um cachorrinho também, aí assim, pra gente foi perfeito, sabe? Mas até os apartamentos ou casas também, com mais quartos, maiores, são muito mais acessíveis que em outras cidades aqui nos Estados Unidos. O custo de vida aqui é bom, né? É muito legal. Facilita muito para alunos internacionais, pessoas que querem vir com a família. Eu acho que realmente, assim, você tem uma qualidade melhor de vida aqui, sabe? O que eu sinto, né, pelo menos morando aqui também. Uma casa boa num preço mais acessível, que você não pagaria em outro lugar, numa cidade maior, né? Exatamente. Posso até compartilhar com vocês, que eu acho que muita gente fica curioso, né, do valor. Sim. Aqui a gente paga em torno de 1.400, a gente tem esse apartamento alugado em um condomínio, e isso atual, tá? Preço atual. Confiram aí a data que vocês estão assistindo e ouvindo isso. Mas é um condomínio muito legal, num bairro muito bacana também, né? Que muita gente tá migrando para lá justamente pelos prédios serem bastante novos, tudo muito novinho, muito recente. E você tem o cinema, você tem academia gratuita, você tem várias piscinas, a área de churrasco, tem a área de socialização, a sala ali para caso você queira fazer algum tipo de evento também, né? Tem os escritórios de reunião, tem parquinho de cachorro, piscina para cachorro. Nossa, muita coisa. Tem o negócio de lavar o carro, sabe? A gente lava o nosso carro só lá, paga um dólarzinho lá na máquina e pronto. Então, assim, é muita facilidade e não tem condomínio para pagar. É só o valor do aluguel. Então, esse valor já incluindo tudo isso, sabe? Eu acho isso incrível, porque no Brasil... Custo-benefício muito bom, né? Muito bom. Comparado ao Brasil... No Brasil, se você for morar num condomínio que tem isso tudo, o condomínio é quase o preço do aluguel do apartamento, da casa, né? É verdade.
E você tem alguma aula, professor, ou alguma memória favorita? Pode ser evento, alguma coisa relacionada à escola, Mila? Ai, nossa, cada evento é uma memória que é criada. Na Páscoa, é porque eu tinha acabado de chegar aqui em Jacksonville também, foi muito legal o evento da Páscoa, que teve a caça aos ovos ali, né? Mas assim, sempre é uma memória muito legal. Teve também, a minha primeira field trip foi pro restaurante estilo New Orleans e New Orleans Style, né? E aí a gente eu comi pela primeira vez a carne de jacaré. E aí eu também tenho essa memória muito aqui presa, sabe? Porque foi a primeira vez que eu provei a carne de jacaré e olha que eu passei um tempo vegano. Então, assim, é porque é uma coisa memorável mesmo que ficou na minha cabeça. E é uma coisa tão simples. Mais Flórida é impossível, né? Mais Jacaré. Flórida, mas tem vários professores que ficaram na minha memória também, que fazem a aula ser mais leve, mais divertida. Hoje a gente tem aqui, né, os professores incríveis, o Gianfranco, a gente tem a Malca, supervisora, que é maravilhosa como professora também, a gente tem a Sara, a gente tem o meu primeiro professor, Carlos, sempre vai ter um espacinho no meu coração também, né? Sim, a Teacher Amanda também, a famosa Teacher Amanda. Nossa, ela é famosíssima aqui. Eu não tive aula com ela, mas ela é a teacher de todos nós, assim, porque também Sim. um amor. Ela faz você se sentir em casa, né? Exatamente, inclui a gente em tudo. Ela, inclusive, os professores em geral, mas ela chama a gente para a comunidade dela. Então, fora do ambiente de sala de aula, a gente tem essa oportunidade de participar de eventos comunitários e os amigos dela interagem com a gente, né? Então, a gente está sempre tendo essa possibilidade de imersão por parte dos professores também. É muito bom sentir essa conexão, né? Quando você está em um lugar para estudar. É muito bom mesmo. E, por fim, qual conselho você daria para alguém que tem vontade de estudar nos Estados Unidos e está querendo percorrer esse mesmo caminho que você percorreu? Só vai, gente, dá um medinho, né? Eu e meu marido, a gente tinha empresas no Brasil e eu abri mão totalmente da minha empresa, da minha carreira, por esse sonho de aprender inglês e de viver fora do meu país. E claro que dá um medo muito grande, muito, porque a gente não sabe se vai dar certo, quando vai dar certo, quando você vai aprender, às vezes fica anos para aprender o inglês, e isso é normal, porque a gente, né, já é adulto. E a gente tá tentando aprender a se comunicar em uma outra língua. Então, tem que ter muita coragem. Só que são tantas coisas que eu jamais teria vivido se eu tivesse ficado lá quietinha no meu canto, só com medo, sabe? Então, deixa o medo de lado. Não fica pensando em todas as coisas que podem dar errado. Não fica pensando em tudo que você vai abrir mão. E pensa que tudo, na verdade, tudo que você abrir mão é por experiências que você vai ter. Algo que você jamais terá se você ficar aí, né, paradinho. Então, só arrisca, gente. Legal, muito bom. Obrigada, Mel, por compartilhar com a gente essa história. Foi muito inspirador ouvir tudo que você viveu, né, e a sua história de vida. E para todos que estão ouvindo, muito obrigada por ter, né, escutado a história da Mel e estar aqui com a gente. Se você sonha em viver aqui nos Estados Unidos, só vem, ouça o conselho da Mel. É uma experiência incrível, você vai evoluir não só o seu inglês, mas como pessoa também, vai ter mais oportunidades. Então é só acreditar realmente nesse sonho e, é claro, contar com a gente aqui da Mila, né, Jacksonville. Você pode sempre encontrar a gente pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.